Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Boa noite, amigos e amigas. Estamos iniciando o novo programa Combate, um programa da Confederação Nacional de Serviços. E o nosso lema, como você sabe, é mais emprego e menos impostos. E hoje, dentro dessa visão empresarial, nós estamos trazendo o presidente do Sindimotor, o Zauri Candeu, que vai nos falar sobre um problema importante, que é o recondicionamento de motores, como é que está o setor, etc. Seja bem-vindo, Zauri. Muito obrigado e também o meu boa tarde, né, aos telespectadores. O Roberto vai iniciar a primeira pergunta. O Zauri, eu gostaria que a gente começasse para dar mais ou menos uma visão rápida de como funciona esse setor, qual é o tamanho e o número de pessoas que trabalham nesse setor que você representa através do Sindimotor. O Sindimotor é um sindicato específico de retífica de motores e seus agregados e periféricos, né, no estado de São Paulo, que representa em torno de 30 mil oficinas. Em nível Brasil, nós temos hoje cerca de 90 mil oficinas. Então, é um setor que dá muito emprego. E é um setor que é formador de mão de obra. Primeiro emprego normalmente começa numa pequena oficina, depois esse funcionário faz um curso, uma especialização e chega a ir trabalhar numa concessionária ou numa montadora até de veículo. Quer dizer que aí é que os funcionários acabam, nessa linha automotiva, acabam começando, né? O Zauri, me diga uma coisa, esse aspecto de recondicionamento do motor, ele não é uma coisa que acontece recondicionar o motor nos primeiros anos de vida dos automóveis, né? E aqui no Brasil nós estamos tendo um incentivo muito grande para os automóveis novos. Isso daí não faz desaparecer os automóveis mais antigos que são vendidos para outros países, outros estados e não para o estado de São Paulo? Isso contribui para o comércio e desmanche de veículo, vamos dizer, de uma forma acentuada. Em vez de o usuário comprar a peça na concessionária, que é uma peça genuína, ou comprar uma peça original no mercado paralelo, ele apela para o desmanche. Então vai proliferando cada vez mais desmanches e desmanche. E isso contribui também para a segurança do usuário e daqueles que transitam num trânsito, com uma peça que não passa por uma reparação, por um teste, ela é retirada de um outro veículo que às vezes sofreu, né, um desmanche errôneo ou sofreu um capotamento e tudo, e é recolocada nesse veículo sem nenhum critério e sem nenhuma responsabilidade técnica. Ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, na Europa, que é a reciclagem. A reciclagem lá na reparação automotiva não é aplicado peças novas, mas sim peças recondicionadas, peças remanufaturadas. Então você faz com que essas peças sejam recicladas, com isso você cria uma mão de obra e normalmente em outros países peças novas é para montagem do veículo zero. E depois você tem umas peças que são recicladas, ou seja, a peça vem com qualidade, vem uma peça boa para ser colocado no veículo. Sim, com certificação, com normalização do Inmetro, enfim, uma peça confiável, com qualidade, que não vira sucata, porque a sucata é uma coisa que vai derreter, você gasta energia e aquecimento ambiental. Agora, por que as pessoas não procuram a retífica, manter o carro em ordem, fazer uma retífica, mantendo isso aqui? Custa muito caro isso? É por causa do custo? Como é que o setor está vendo isso? É como o senhor Roberto falou, que o veículo, depois de alguns anos, ele é revendido para a segunda, para a terceira mão. Justamente cai na mão, ou cai na mão daquele que precisa para
o rodízio um segundo veículo, ele compra um segundo veículo mesmo poluindo e a maioria das vezes esse veículo nem sequer faz inspeção veicular e sai pela cidade uma vez por semana poluindo terrivelmente, né? Ou cai na mão de quem não tem condições de retificar o motor, porque a retífica do motor, dependendo do motor, ela pode ficar de uns 5 até, dependendo se for um carro importado, até 10, 15 mil reais. E não há nenhum incentivo do governo para recuperar esses veículos poluidores, né? Que tipo de incentivo o governo podia dar com relação a financiamento, melhoria da qualificação de mão de obra? Como é que você vê isso? O Sindimotor e a APARE, que é a Associação das Retíficas de Motor do Estado de São Paulo, levantou uma bandeira e fomos apoiados inclusive pela CETESB, né? Para incremento do promotor, a exemplo do procaminhoneiro, que o governo dá um subsídio através do BNDES por um juro bem mais baixo. A exemplo do que eles fazem com as montadoras, isenção do IPI. Então, para carros novos, nós temos um incentivo de compra, né? Para comprar veículos novos e cada dia as ruas vão ficando mais cheias e esses veículos estão sendo descartados e não estão sendo recuperados e nem feito a manutenção para deixar de poluir. E isso vai ser um agravante maior porque o veículo novo, quando sai, ele vai ficar por 3 anos sem fazer inspeção veicular. E uma vez que você não faz a manutenção correta, 6 meses depois esse veículo está poluindo, tanto quanto às vezes um motor com um veículo bem rodado. Né? Laura, e aí esse ponto é um ponto que eu tenho muita curiosidade. Hoje, eles tiraram a inspeção veicular dos 3 primeiros anos de um veículo. Realmente, um veículo novo, ele precisa ou não precisa fazer inspeção veicular nos 3 primeiros anos? Sim, é fundamental, porque quem vai vender um veículo depois de 3 anos, pessoa que desleixa com a manutenção do veículo, vai desvalorizar o veículo em muito, porque ele vai ficar 3 anos sem fazer a correção dos componentes e troca dos componentes, para que evite a poluição. E depois, até os 9 anos, parece que daí é um ano sim e um ano não. Aí depois dos 10 anos em diante que vai ser todos os anos. Então, o governo vai voltar ao que é mais ou menos o que era o passado, nós tendo um problema sério de saúde pública, com emissões, com poluentes, que isso é prejudicial a gente, né, a quem vive nos grandes centros como São Paulo. É fundamental ter um ar melhor. Não, essa parte aí é e com isso nós vamos perder essa continuidade que vinha se dando. Porque eu, como tenho problema de respiração, isso daí é uma coisa que me afeta e eu fico muito atento a esse aspecto da poluição. E eu vejo que o Brasil nem conseguiu, São Paulo, nem conseguiu resolver o problema, ainda já começou a esculhambar, porque tem muito veículo que trafega sem fazer inspeção veicular. Tem muito veículo que não paga os seus impostos, né? E o governo não está fazendo essa fiscalização adequadamente, né? Quer dizer que já começou, então, a retirar aquilo que estava fazendo uma parte do bem para diminuir a poluição. Porque todo o começo de uma implantação de um programa, ele tem a sua fase de adaptação e a população precisa entender como funciona. Então, essa parte mais difícil foi gerar a mão de obra, as oficinas investir em equipamento, em treinamento, para atender e corrigir o motor para que ele passasse na inspeção, principalmente os veículos com um pouco mais de uso, 2, 3, 4, 5 anos em diante, já precisa fazer essa manutenção antes de passar na inspeção. E muitas das vezes é feita essa inspeção, se não for uma oficina com mão de obra altamente treinada, qualificada, ele vai e não passa. Então, começa a polêmica, porque foi 2, 3, 4, 5 vezes. Então, o usuário, quando levar o veículo para fazer a inspeção, a pré-inspeção,
passar na inspeção, por exemplo, da Controlar, ele precisa levar numa oficina realmente que se preocupou em investir com equipamento, se preocupou em treinar essa mão de obra que o Senai não dá conta, o Senai não dá conta de formar mão de obra. Então nós temos uma falta de profissional terrível nessa área de reparação automotiva. Até porque quando o nosso funcionário fica bom, a própria concessionária, a própria montadora, a própria Controlar leva esses profissionais para prestar o serviço. E qual é o programa que vocês gostariam que o governo auxiliasse o Sindimotor para qualificação de mão de obra? Você sabe que o FAT tem recursos para a qualificação de mão de obra. Muitas vezes não são utilizados ou muitas vezes não são solicitados pelos setores. Como é que esses recursos do Ministério do Trabalho poderiam chegar para a qualificação? Vocês têm um programa de qualificação? Eu tenho inclusive ido ao Senai solicitado, né, para que faça um curso específico, até porque quem retifica o motor tem que ter um técnico com CREA responsável por emissões. Isso o próprio CREA tem a normativa 40, que exige quem trabalha com motor ou com bomba e bicos injetores é obrigado a ter um responsável técnico, a nível de engenheiro ou um técnico de segundo grau. Em vista disso, nós não temos no Brasil essa mão de obra formada para gerenciar esses trabalhos, essa reparação específica de motor. Então o próprio Senai entendeu que precisaria ser feito um curso e está sendo estudado para proferir esses cursos de especialização em retífica de motor e reparação de motor. Agora, para fazer essa qualificação profissional, Zauri, realmente precisa ter uma oficina bem montada, ter uma estrutura. O Senai tem algumas oficinas bem montadas. Ele pode, mas o que eles alegaram é o seguinte, que falta... A nossa carência de profissionais na área é tão grave que não tem docentes, professores para dar os cursos. Eles têm uma grande dificuldade para arrumar os docentes. Mas esses cursos não poderiam ser feitos na própria empresa? Quer dizer, se o dinheiro fosse dado para a empresa, restituir, por exemplo, uma parte dos 2,5% que você paga sob folha de pagamento para o Senai, será que não seria interessante fazer com que o próprio usuário, a própria empresa pudesse ter professores e adaptar um sistema para a qualificação de mão de obra dentro da própria empresa? É o que eu acabei de falar, que teria que ter um responsável técnico, que seria um engenheiro formado. No Brasil nós não temos engenheiro formado em motor. Mas a oficina tem. A oficina cria essa mão de obra, exemplo desses profissionais que foram criados para atender a pré-inspeção veicular, né, para esses veículos ser passados na inspeção de fato. Foi criado um manancial muito grande de profissionais, que isso é interessante para o Brasil, porque há outras cidades, assim que implantar lá a Controlar de Campinas, a Controlar de Ribeirão Preto, assim por diante, né? Vai ter uma mão de obra vai já ter aqui um manancial de mão de obra para ir esses técnicos lá e abrir esses campos de trabalho em outras cidades. Agora, da forma que o nosso governo municipal fez, retraindo, nós desestimulamos a formação dessa mão de obra. E isso é péssimo para a falta de mão de obra que nós estamos enfrentando. E nesse momento foi criada uma mão de obra e agora foi desestimulado porque, como eu disse, as boas oficinas investiram em equipamento e para controlar emissões, para que testar o veículo para quando chegasse na Controlar, realmente o veículo passasse. E essa mão de obra qualificada que hoje foi banalizada, vamos dizer, houve um desestímulo na mão de obra. E agora com essa atitude do governo municipal, ele diminuiu muito o número de veículos que procura para passar no teste, porque se o teste diminuiu para muita gente, né, diminuiu o volume do teste, as oficinas estão tendo menos procura. Ou pelo menos daqui 3 anos vai concentrar toda essa procura, porque depois de 3 anos tem que fazer a vistoria, então a procura vai ser daqui 3 anos. Não, mas eles diminuíram também o volume de veículos. 3 anos para frente, em vez de ser todo ano... Um ano sim, um ano não, você tem a obrigação de passar. Um ano passa, outro ano não. E isso...
para uma pessoa que conhece um pouco de motor e sabe que não é assim, que a manutenção é fundamental, né? Não funciona. Esse veículo vai, depois de 6 meses, ele começa a poluir, né? Então, dizer, ele vai levar mais 2 um anos... ano e meio poluindo, vamos dizer, contaminando o nosso oxigênio, né? A nossa respiração, e promovendo isso aí um problema de saúde pública, porque quanto vai custar para os cofres do governo uma internação, né? Ou um óbito, né? De crianças, de pessoas mais velhas que têm problema de respiração. Desculpe, Zori, você falou também aqui, antes do programa, iniciar o programa, sobre o problema da rotatividade de mão de obra que existe no setor. Me explica um pouco como é que funciona, qual é o problema dele? Nós temos um incentivo pelos próprios sindicato laboral em dar, e os políticos, e também em se promover para garantir a próxima eleição. Então, eles vão aprovando leis que para conseguir mais votos e para se reeleger na próxima eleição. Tanto aí que está as passeatas nas ruas hoje, que não deixa, né, a gente, né, está aí mais do que comprovado, né, que há uma continuidade desses políticos. Então, eles vão aprovando leis que o Brasil não pode cumprir. Então, foi criado um monstro que aterroriza o empreendedor a cada vez mais, né, benefício ao mau trabalhador. O que é o mau trabalhador? É aquele que, depois de 7, 8 meses, começa a gerar conflito no interior da empresa, do seu trabalho, para ser mandado embora. Para quê? Para ele ter a cesta de benefício que os políticos, os trabalhadores, né? Isso existe muito trabalhador com relação a isso, que faz esse trabalho para ser mandado embora, para levantar o seguro-desemprego, até porque o seguro-desemprego já é um estímulo, porque nós já tínhamos o fundo de garantia. Então, os políticos foram criando cada vez mais uma cesta, né? A cesta de benefício é um prêmio ao mau trabalhador e é um estímulo à alta rotatividade da mão de obra. Então, eu escrevi uma matéria aqui, inclusive no nosso boletim. Quem quiser ver no nosso site é www.apare, né? Que pode acessar. .org, pode acessar e essa rotatividade é estimulada pelo trabalhador? Você Não, então, o trabalhador, depois que chega aos 8, 9 meses de trabalho, ele força a ser mandado embora. Porque aí ele vai ter 1 mês de aviso prévio, que é um salário completo. Ninguém fica com um mau funcionário dentro da sua empresa desestimulando o bom trabalhador. E você hoje, já com a falta de mão de obra, se você já tem um mau funcionário que ele é estimulado para não produzir tão bem. Aí, se ele entra dentro da sua empresa e fica promovendo, né, o desestímulo àquele que produz, ao técnico, aquele que perdura e fica e é o braço esquerdo e direito da empresa, então ele fica, né, desmotivado, porque aquele que fomenta a ser mandado embora a todo momento, ele é beneficiado pela essa cesta de benefício, que começa aí para 1 mês de aviso prévio, 50% do fundo de garantia, que era uma coisa para ser provisório, que virou definitivo. Os 10%, né? Os e 40%, também, que seria 40%, mais 10% dá 50%, né? Então, mas para despedir um funcionário, você tem que pagar esse valor do que tem depositado, que é o fundo de garantia. Mas se já existe o fundo de garantia, para que essa demagogia de dar o seguro-desemprego? Já tinha o fundo de garantia lá para garantir. Agora nós estamos dando duplamente esse benefício. Então isso vai estimulando a rotatividade da mão de obra. Hoje, para se admitir no nosso segmento,
Admitir é muito difícil, porque você abre uma carteira de um trabalhador e ele fica 8 meses, 5 sem registro. Agora, uma pergunta... 10 meses, 5 sem registro. Vou fazer... Então, essa rotatividade de mão de obra está, vamos dizer, nós temos mão de obra, não está faltando a mão de obra. O problema que está acontecendo nesse país é a rotatividade da mão de obra que fica por um sem vício. Trabalho. Pelo um vício que está sendo motivado por leis que está sendo, cada dia, aprovado em benefício ao trabalhador, por parte do sindicato laboral e dos maus políticos. É que essa lei do seguro-desemprego, ela é constitucional, foi feita na mudança da Constituição de 88. Então, é difícil você mudar uma coisa constitucionalmente hoje. Não é uma lei feita pelos sindicatos e nem pelo Executivo. Foi feito na mudança da Constituição. Agora, o que eu gostaria de saber é que isso, acho que interessa exatamente o problema, nós temos discutido no FAT, essa rotatividade, e essa informação que você está me dando é importante para a gente também tomar algumas providências, lá no FAT, como vice-presidente que eu sou. Essa pressão que é feita pelo trabalhador hoje, no sentido de pedir essa dispensa, é porque nós estamos em pleno emprego? Se tivesse desemprego no setor, será que o trabalhador faria isso? Faria, do mesmo jeito, porque faria isso virou uma indústria da rotatividade da mão de obra. Sei, quer dizer, então, independentemente se o mercado está aquecido de necessidade de bons técnicos nessa área, você acha que isso é uma coisa que está acontecendo e sempre aconteceu, independentemente se está pleno emprego ou se falta mão de obra no setor, então eles fazem isso pressão para que sabe que saindo de lá tem outro emprego na esquina. Sim, até porque o trabalhador hoje, quando ele passa a reivindicar essa cesta de benefício para ser mandado embora, ele começa a trazer atestado médico a toda hora, coisa que isso tira a oportunidade que pessoas que estão doentes, precisando numa fila, esperando ter a consulta. Tanto é que nós estamos aí com falta de médicos. Pode eu colocar o dobro de médicos se a gente não cessar. Os primeiros 7 dias do mês, ser descontado do trabalhador essa falta, e depois os segundos 7 dias do mês, quando de fato ele está doente ou está acidentado por conta da empresa, e depois do 15º por conta do INSS, tanto é que o INSS, ele não paga o salário cheio, ele paga o salário com menos 20%, que é para desestimular para a pessoa ficar na assistência médica, entendeu? Só recebendo da e às vezes ele está bem de trabalho, ele já está em condições de trabalho, voltar para o trabalho. Então, a minha proposta, eu vejo, aliás, a maior parte dos países aí industrializados, desenvolvidos, a primeira semana o primeiro 7 dias de falta é do trabalhador, porque ele tem obrigação de cuidar da saúde, não fumar, não beber, se cuidar, porque ele tem a força de trabalho que é a mão de obra. A ferramenta dele é a força de trabalho, é o seu próprio corpo. Se ele não cuida do próprio corpo, como é que ele vai cuidar de uma máquina da indústria? Como é que ele vai cuidar da automatização dentro da empresa? Como é que ele vai cuidar da produtividade, se ele não cuida do próprio corpo? Então, para ele é muito cômodo trazer o atestado, e isso vai gerando um desequilíbrio dentro da empresa, porque às vezes você tem que ter, na verdade, no Senado saiu uma matéria no Estadão, não sei se vocês chegaram a ver, quantos bilhões lá o Senado gasta com atestados médicos, porque virou uma indústria do atestado médico. Agora, se a gente, talvez, os primeiros 7 dias de falta no mês, seja lá por motivo de saúde, seja por motivo de acidente, seja penalizado os primeiros 7 dias por conta do trabalhador, os segundos 7 dias por conta da empresa, e depois do 15º em diante por conta do INSS, como eles fazem com 20% a menos... Aí teria um maior equilíbrio, aí nós não precisaríamos importar médicos, porque hoje nós estamos com um problema de médico. Médico para fazer atestado de pessoas que não foram trabalhar, né? Que não foram trabalhar. E tira a oportunidade. De repente, naquela fila que o cara acordou tarde, não foi para o trabalho e passou no posto de saúde para pegar um atestado, está tirando uma oportunidade de uma pessoa que de fato está precisando de uma assistência e pode até falecer numa fila, e o óbito numa fila. Zauri, muito obrigado pela sua entrevista, o nosso tempo está chegando no fim. Realmente esse monstro que você nos trouxe aqui é um monstro
aterrorizador, né? Um monstro pesado mesmo. Luíde, muito obrigado. Obrigado, Zauri. Obrigado, Zauri. Telespectadores. Nós estamos terminando o programa Combate de hoje e nós estaremos de volta na próxima semana, neste mesmo horário. Obrigado e boa noite. Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos.